E aí, pessoal, vamos direto ao ponto nesta nova análise. Hoje a gente vai fazer uma jornada completa, indo literalmente do básico ao avançado sobre como integrar o Cloud Coach diretamente nos fluxos de trabalho diários de desenvolvimento. O objetivo aqui é super simples: eliminar aquelas horas e horas de tarefas chatas e repetitivas usando uma inteligência artificial que trabalha de forma independente direto no terminal. E detalhe importante, não é só um assistente passivo não, é uma ferramenta que lê bases de código, edita arquivos, roda comandos e se integra como uma luva no ecossistema que já existe por aí. O foco deste nosso guia é criar um passo a passo prático para configurar tudo isso sem ter que sair da linha de comando. A nossa agenda de hoje passa por 6 passos bem diretos. 1. Instalação e primeiros passos. 2. Diretrizes com CloudMD. 3. Automação de testes e erros. 4. Repetição rápida com loop. 5. Commits e pull requests. E para fechar, o passo 6. Revisões e comandos customizados. Então, começando pelo passo número 1. Instalação e primeiros passos. Olha só, colocar essa ferramenta para rodar nativamente na máquina é incrivelmente simples. Se o sistema for macOS ou Linux, o Homebrew resolve tudo num piscar de olhos. Já no Windows, o Winget dá conta do recado perfeitamente. Mas tem um detalhe crucial. A recomendação oficial do material de origem é usar um script bash nativo de instalação. E por que isso importa? A grande vantagem é que as instalações nativas se atualizam sozinhas, de forma super segura, rodando quietinhas lá em segundo plano. Enquanto no Homebrew ou no Winget a gente precisa ficar rodando comandos manuais de vez em quando para pegar as últimas novidades e patches de segurança, o script nativo garante que a versão mais recente e segura esteja sempre ativa, sem exigir nenhum esforço extra. Aí, depois de instalar, é só autenticar na primeira utilização e pronto, a configuração básica está feita. Indo para o passo número 2, diretrizes com cloud.md. Sabe aquele problema chato da IA não entender o contexto específico do projeto? A solução para isso atende pelo nome de cloud.md. Esse é simplesmente um arquivo Markdown que a gente joga na raiz do repositório. O pulo do gato aqui é que a ferramenta leu esse arquivo logo no início de toda e qualquer sessão. Ou seja, ele funciona como uma âncora absoluta para o comportamento da IA dentro daquele projeto. Isso fornece instruções persistentes e acaba de vez com aquela necessidade de ter que explicar infinitamente as mesmas coisas a cada nova interação. Mas afinal, o que exatamente a gente deve colocar dentro desse arquivo? Bom, é o lugar perfeito para cravar aqueles padrões de codificação mais rigorosos. Dá para instruir a IA, por exemplo, a usar sempre fetch em vez de axios. Ou então documentar as decisões de arquitetura para evitar que a ferramenta saia sugerindo bibliotecas que não têm nada a ver com o projeto. Também é o espaço ideal para listar as dependências preferidas da equipe e montar checklists de revisão de código. Quando a gente define essas diretrizes, a gente garante consistência pura. A ferramenta não vai só cuspir código, ela vai escrever o código exatamente do jeito que a arquitetura do projeto exige. Passo número 3. Automação de testes e erros. O salto de eficiência que a gente vê aqui é fora de série. Quem desenvolve no dia a dia conhece muito bem aquela lentidão frustrante que é rastrear um bug na mão, não é? É ler infinitos logs, ficar caçando aquele errinho invisível de expressão regular ou testando hipóteses sem fim. Agora compara isso com um novo método. A gente só precisa colar a mensagem de erro ou descrever o sintoma direto no terminal. O Cloud Code, que já manja de toda a base de código, rastreia o problema passando pelos arquivos, acha a causa raiz e já implementa a correção sozinho. Tarefas pesadas, como escrever testes para um código que estava largado ou consertar erros de formatação no projeto inteiro, que antes levariam horas, agora se resolvem literalmente em segundos. Passo número 4. Repetição rápida com loop. Gente, o comando /loop é, sem exagero, um verdadeiro divisor de águas. Ele basicamente repete um prompt dentro da seção de linha de comando, eliminando 100% daquele trabalho braçal de ficar checando as coisas. Em vez de ficar digitando a mesma instrução toda hora para checar se um container Docker terminou de subir ou se aquele build gigantesco já acabou, esse comando faz essa checagem rápida no automático. É uma economia de tempo inestimável, especialmente naquelas horas que o trabalho exige aguardar uma mudança de status ou executar tarefinhas recorrentes que só servem para quebrar o nosso ritmo de concentração. Chegamos ao passo número 5, Commits e Pull Requests. A grande beleza desse fluxo é a ausência total de mudança de contexto. Diretamente da linha de comando, a ferramenta consegue preparar as alterações, fazer o stage, escrever aquelas mensagens de commit com um contexto semântico de verdade, criar novas branches para as funcionalidades e, no fim de tudo, abrir os pull requests. A gente só precisa descrever o objetivo numa linguagem simples e a ferramenta planeja a abordagem, escreve o código em vários arquivos, testa se funciona e empacota tudo num pull request perfeitamente formatado. Ou seja, toda aquela dança complexa de controle de versão é automatizada sem que a gente precise tirar o olho do terminal. E olha, todo esse poder e agilidade no terminal local é sensacional para quem está trabalhando individualmente. Mas aí fica no ar aquela grande dúvida. Como a gente faz para padronizar esse fluxo inteiro e levar todos esses benefícios para a equipe de engenharia como um todo, de um jeito organizado e escalável? O que nos leva ao nosso sexto e último passo:
revisões e comandos customizados. Para conseguir escalar tudo isso, a gente pode trabalhar em duas frentes principais. De um lado, temos as integrações de CI/CD via plataformas como GitHub Actions ou GitLab CI/CD, que automatizam por completo a revisão de código em todos os pull requests existentes. Isso garante que qualquer código enviado pelo time passe por uma análise automática rigorosa. Do outro lado, a gente tem a criação de comandos customizados. Dá para encapsular aqueles fluxos de trabalho super repetitivos em atalhos simples, tipo /review PR ou /deploy staging, e compartilhar isso com a equipe inteira. É o tipo de coisa que padroniza os processos e garante que qualquer pessoa do time consiga executar tarefas complexas exatamente do mesmo jeito, sem dor de cabeça. Para amarrar muito bem essa ideia, tem uma citação excelente do material de origem que diz assim: o Cloud Code é combinável e segue a filosofia Unix. E isso resume com muita elegância a verdadeira natureza da ferramenta. Ela não é um sistema fechado, é um utilitário de terminal desenhado justamente para ser encadeado com as ferramentas que a gente já usa. A gente pode jogar logs de erro direto para ele, rodar em ambientes de integração contínua ou conectar com fontes externas. A inteligência é aplicada exatamente onde e como for preciso, dentro do ecossistema que já existe. E assim chegamos ao final do nosso guia. A gente passou por formas de instalação super rápidas,